Olá, pessoal. Eu sou Raoni, psicólogo clínico, especialista em terapia cognitivo-comportamental e atualmente mestrando em neurociência e cognição da Federal da ABC, e é justamente por isso que hoje eu estarei fazendo esse vídeo aqui para vocês, para juntar tudo isso que eu gosto, para juntar a música, a psicologia e a neurociência para explicar como que a gente consegue produzir música, como que a gente consegue ouvir música, o que vai acontecendo. Então, dar uma introdução sobre esse tema. Então, primeiramente eu tenho uma música aqui para tocar e me surgiu a ideia de tocar essa música justamente porque eu pensei em homenagear a minha professora colombiana favorita, que estará assistindo esse vídeo, e eu pensei em tocar uma música em espanhol. Então, a única música em espanhol que veio na minha cabeça que eu saiba tocar é justamente a música tema da série Narcos. Essa música se chama Tuyo e foi feita pelo Rodrigo Amarante, que tocou, toca no Los Hermanos quando eles voltam. Então, primeiramente eu gostaria de começar apresentando essa música. Então, 3, 4. Soy el fuego que arde en tu piel, soy el agua que mata tu sed. El castillo, la torre, soy yo, la espada que guarda el cadáver, tú el aire que respiro yo, y la luz de la luna, el mar, la garganta que ansío mojar y que temo ahogar de amor. ¿Y cuáles deseos me vas a dar? Oh, dices tú, mi tesoro, basta con mirarlo y tuyo será, tuyo será. Então, essa é uma música bem rápida de tocar, bem parece simples, acho que para todo mundo que tocar alguma coisa vai pensar que é uma música simples, mas já parou para pensar tudo que acontece na nossa cabeça e dentro da nossa cabeça, dentro do nosso corpo enquanto a gente toca. Então, é justamente sobre isso que a gente vai falar hoje. Começando com uma apresentação sobre a minha história em relação à música, como que eu comecei com 15 anos, eu comecei tocando guitarra, e 10 anos depois eu estou aqui tocando o meu 11º instrumento. Então, começar a tocar vários instrumentos gera um aprendizado muito grande e formas de ter que lidar com a música com a música diferente. Então a gente vai aprendendo coisas novas e ao mesmo tempo que a gente precisa inibir coisas antigas. Por exemplo, esse aqui é um instrumento de cordas muito parecido com o violão que eu também toco, só que se você faz isso daqui num violão, você está fazendo um ré. Aqui você está fazendo um sol. Porque temos essas diferenças de afinação, toda a diferença de como o instrumento funciona. Então, eu sei tocar guitarra, baixo, bateria, violão, teclado, ukulele, gaita, flauta doce, carrom, escaleta, e estou aprendendo meu 11º instrumento, que é o violino. E todos eles têm particularidades diferentes e formas de tocar diferentes, o que vai fazer o nosso cérebro agir de formas diferentes. Nosso sistema nervoso, na verdade, não só o cérebro, mas o nosso sistema nervoso inteiro agir de formas diferentes e lidar de formas diferentes com os estímulos e com as necessidades. Então, pra gente ter uma visão geral do nosso sistema nervoso, motor e como que ele funciona, temos as vias descendentes, e dentro dessas vias descendentes a gente tem
o córtex motor, que é quem inicia, planeja, direciona o movimento voluntário, que isso é muito necessário para quando a gente está tocando, porque eu preciso pensar naquilo que eu vou tocar, eu preciso que o meu movimento seja fluido dentro do que eu preciso naquele momento para fazer a música. Então, por exemplo, a minha mão direita, enquanto faz isso aqui, então, meu córtex que iniciou o movimento, junto com os núcleos da base que dão esse sinal, esse como se fosse como se fossem abridores de portas para a gente conseguir fazer esse movimento, para a gente conseguir dispor desse estímulo inicial que vai passando para baixo até chegar na pontinha dos meus dedos. Então, além do córtex motor e dos núcleos da base, a gente tem o, o, o tronco encefálico. Me perdi um pouco nos nomes, mas vai acontecendo. No tronco encefálico, que tem a ver com os movimentos mais básicos e a postura corporal. Então, dependendo do instrumento, ele tem muito mais foco na postura, no como a gente faz, no quanto de força a gente coloca. Por exemplo, tocando bateria, eu tenho muito mais dificuldade porque eu preciso fazer vários movimentos coordenados ao mesmo tempo, coisa que antigamente, principalmente quando eu fazia aula de bateria, eu não tinha muito essa coordenação. Agora tem mais porque, né, passa um tempo treinando, a gente vai criando esse ritmo, vai criando a forma de lidar de fazer os movimentos, então a gente vai aprendendo. Um instrumento que tem muito a ver com a postura corporal e a forma como a gente está é o violino, porque a cada momento e a cada aprendizado que eu tenho nele, por exemplo, se o meu ombro está um pouquinho levantado para cá, aí fica mais difícil de tocar, fica mais errado, fica desafinado. Então, esse é um instrumento que justamente eu não trouxe aqui porque ele não é tão simples de gravar, não ia dar pra gravar sentadinho aqui com ele na mão, todo bonitinho, porque eu preciso estar em pé e ter postura para tocar ele, para ter exatamente o movimento dos dedos, todo o processo de lembrar do que fazer. Então, além disso, além dessa parte de movimentos básicos e movimentos finos que o córtex inicia movimentos mais finos, temos o cerebelo, que é a parte da coordenação sensório-motora. Então é aquilo que faz com que a gente tenha uma coordenação melhor do movimento, a gente lide melhor com aquele movimento, porque é como se tivesse não, tem vias aferentes, vias que vão de baixo para cima, e temos vias eferentes, que são as que efetuam, que era o que eu estava falando, de cima para baixo. Então, a gente tem essas vias aferentes chegando, ao mesmo tempo que tem as vias eferentes saindo, e dessa forma a gente consegue delinear melhor o movimento. Então, tem um sinal aferente mostrando, olha, esse movimento aqui precisa ser mais fino do que isso, precisa ser mais específico do que isso. Então a gente vai tendo inibições e excitações naquilo que for necessário para a gente conseguir fazer aquele movimento, para a gente conseguir tirar o melhor daquele movimento. Então, além dessa parte de como o nosso encéfalo leva a informação do movimento, temos também que passar para o resto do nosso corpo. Então, como passa do encéfalo para o resto do nosso corpo? Pela medula espinal, que está conectada com o tronco encefálico, e nela temos circuitos de neurônios locais e núcleos de neurônios motores que servem para. Os circuitos de neurônios locais servem para termos a informação sensorial e os núcleos de neurônios motores servem para a gente ter a informação inferente que vai para os músculos esqueléticos. Então é assim que o movimento é feito. Vai vindo do nosso encéfalo até chegar na nossa medula, que leva para um músculo que vai fazendo esse movimento. Então, dentro desse movimento que eu acabei de fazer, tem muitos músculos mexendo ao mesmo tempo e tem vários
várias conexões, várias sinapses de neurônios acontecendo para eu conseguir fazer esse movimento. Só que a gente pode, a gente pode pensar, já falamos dessa parte mais motora de como funciona o nosso sistema, mas não é só a parte motora que tem a ver com isso, porque se perguntar o que tem a ver com a música, o que acontece com o nosso cérebro quando a gente está tocando, é meio que tudo. Tudo tem a ver o nosso hipocampo e a relação com aquilo que a gente lembra, as nossas memórias, tem relação com as nossas emoções, o nosso sistema límbico, vai ter relação com a nossa atenção, com as funções executivas do pré-frontal, vai ter relação com aquilo que a gente está vendo, então vai ter a ver com o córtex visual no lobo occipital, vai ter a ver com, vai ter muito a ver com o que a gente escuta, então vai ter muito a ver com o nosso córtex auditivo no lobo temporal, e tudo isso é linguagem. Então, para eu estar falando aqui, eu preciso da linguagem, para eu estar cantando, eu também preciso da linguagem. A forma de processar a linguagem é um pouco diferente se for uma língua que eu sei, por exemplo, português ou inglês, que vai se diferenciar um pouco para uma língua que eu não tenho tanto contato, que é o espanhol da música. Então, esses processos eles vão ter muito a ver com a nossa aprendizagem e o que a gente sabe para ir colocando em prática. Por exemplo, eu não sabia exatamente essa música, mas eu sei tocar o ukulele, então está marcado ali, toco um ré, eu toco um ré. Isso aqui na verdade é um ré menor. Então, é um controle que eu aprendi a fazer de várias formas durante a minha vida, não necessariamente para essa música, mas eu sei o como fazer para se tornar essa música. Então, pensando, já pensamos nessa parte dos movimentos, de como eles são feitos, e agora a gente pode pensar mais na parte sensorial e na parte de como as pessoas escutam a música. Então, para vocês estarem me ouvindo aqui, o seu córtex auditivo tem que estar funcionando e você recebe a informação através de ondas. Então, como funciona o som? O som é uma compreensão e uma descompreensão de ar. Então, se a gente bate palma, o ar está se fechando e abrindo, e isso, se fechando e abrindo, ficou estranho, tá? Comprimindo e descomprimindo, e dessa forma que o som sai. E da mesma forma, o som sai da corda porque a gente aperta e gera uma tensão, que é essa compreensão e descompreensão de ar. E a mesma coisa para eu estar falando aqui, porque as minhas cordas vocais vão comprimindo e descomprimindo, vão passando o ar por ela, e esse ar faz vibrar. Então, para a gente escutar uma música, a gente precisa de um receptor, um órgão receptor, que é a nossa orelha, e essa orelha ela pega a informação em ondas e transforma essa informação em ondas em um estímulo motor. A partir o som entra, atinge o nosso tímpano e faz meio que uma batidinha e essa informação ela é transduzida para uma informação mecânica, e dessa informação mecânica ela vai direto para o nosso cérebro, né? Dessa vez é cérebro mesmo, para o nosso cérebro no córtex auditivo, junto com áreas sensitivas, para a gente entender o que a gente está ouvindo naquele momento, para a gente conseguir dar um significado para aquela ideia musical. Então, quando a gente fala de música, de neurociências, é uma coisa bem bonita da gente olhar. Eu só dei uma introdução aqui do tema, de áreas e tudo mais, mas é uma coisa que vale a pena pesquisar mais, vale a pena a gente entender como algo que a gente faz diariamente, como a música, pode ser muito mais. Pode ser não, é muito mais complexo do que só um sonzinho e pronto. Então, essa introdução ao tema que eu gostaria de deixar aqui. Qualquer dúvida, qualquer crítica, sugestão, é só me chamar que eu adoro falar sobre música, sobre psicologia, sobre neuro. E por hoje é isso. Então, até a próxima, pessoal.
Tchau.